estamos aqui para cultuar o Deus vivo, o verdadeiro Deus, o Deus que não está numa cruz, mas que Ele desceu daquela cruz, Ele ressuscitou. E todas as vezes que nos reunimos, é para se alegrar pelaquela vitória da cruz. Porque quando Ele desceu daquela cruz, Ele nos deu a vitória de uma vida diferente, de uma vida abençoada, de uma vida de que tudo é possível, aquele que crê na sua palavra. Por isso, de todo o teu coração aí no seu lugar, vai trazendo a memória. Vai trazendo a memória de tudo aquilo que Deus fez por você. Vai agradecendo a Ele, amém? Com reverência. Eu convido você para orar junto comigo. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença como os teus filhos, amados, escolhidos, chamados por ti. Senhor, tu conheces a vida de cada um que chegou neste lugar, daquele que está a caminho, daquele que está assistindo em casa. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade, o anseio, a carícia, Senhor. Por isso, Pai querido, vai tocando agora cada vida, vai tocando agora, Pai, cada coração. Enche-nos, ó Deus, novamente com o teu Espírito, com a tua graça, com a tua presença. Obrigado, Senhor, por este domingo, o culto da família, o primeiro dia da semana, onde nós nos reunimos, Pai, para cultuar ao Senhor, para te entregar o nosso coração, para te entregar o nosso melhor, a nossa vida. Obrigado, Deus, pelos livramentos que os nossos olhos veem, que os nossos olhos não veem. Obrigado, Senhor, pelo suprimento, pela saúde divina. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos deu para congregarmos. Obrigado por estar aqui na tua presença. Nós só temos que te engrandecer e te glorificar por tudo que tu és. Por isso, nessa noite, com alegria, nós adentramos a tua presença, com gratidão, com hinos de louvor, exaltando, bendizendo, glorificando o teu santo nome, porque o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor não ficou naquela cruz, aquela cruz está vazia. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia e já nos deu a chave da vitória. E é por isso que nós estamos aqui, Pai querido, na tua presença, como filhos amados, filhos escolhidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio no teu poder se manifestando neste lugar, quebrando todo o jugo, quebrando, Senhor, todas as cadeias, todas as amarras, Senhor, tudo aquilo, Deus, que muitas vezes quer privar nossa mente de te buscar, de te exaltar, de render ao Senhor louvor, que caia por terra agora. Nós estamos livres como os teus filhos para te exaltar, para te bendizer por tudo que tu és. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Espírito Santo. Tu és tudo para nós. Por isso, recebe nessa noite o nosso coração, a nossa gratidão e as nossas palmas. Louve ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Vamos cantar a bondade do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Aleluia! Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus lábios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome.
com hinos de louvor, render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia. A misericórdia do Senhor se renovou sobre você nesse dia. Por isso nós cantamos e declaramos: a misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração Ele é fiel. Diga: o Senhor é bom. Eu sou. Mais uma vez. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia! Será que você pode declarar o Senhor mais forte? O Senhor, Ele é bom e Ele reina sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o leão de Judá, ele está aqui. O rei dos reis, ele está aqui. E nós iremos declarar: Santo, Santo, Santo és tu, Jesus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez, diga: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Reina Jesus, nós proclamamos e dizemos: sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor.
diante da majestade de Jesus. Oh, Jesus, reina sobre as nações, reina sobre as nossas vidas. Oh, estabelece o teu reino, Jesus. Estabelece, Jesus, o teu reino, a tua autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre cada casa, sobre cada família representada. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Esse é o nosso Deus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A igreja declara: que ruja o leão e que a terra proclame. Glória a Deus. Que ruja o leão diante. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abram portais eternos para que entre o Rei da Glória. Que se abram os céus para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor Jesus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus nessa noite. Nós queremos te ver, Senhor. Estabeleça o teu reinado no nosso Deus. Que se abram os céus, O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Proclame. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé está em ti, no autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte e nos deu direito à vida eterna, e nos deu direito à vida. Por isso nós declaramos: Yeshua, Yeshua HaMashiach, nós estamos aqui.
cantar para ti. O que eu fiz pra merecer o rei que se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é gesto simples de amor, num juro em ti triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia, diga, ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, nos une em ti triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia
Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja o domínio
o Rei dos Reis. Ele é a sua motivação de estar aqui, então diga a Ele. A nossa alma clama por Ti, Senhor. Minha alma anseia. Diga a Ele, poderoso. Faça dessa canção a sua verdade hoje. Poderoso, poderoso, maior do que tudo que vem contra mim. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu adoro. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso é o meu Senhor. Poderoso Deus, Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. A minha alma anseia pela Tua presença. A minha alma anseia por mais de Ti, Senhor. Eu não consigo mais sozinho. Eu quero Deus poderoso em minha vida. Aí do seu lugar você pode fechar os teus olhos e se desligar de tudo à sua volta e começar a bendizer, a exaltar a este Deus que te trouxe até aqui nessa noite. Às vezes você está aqui dizendo: o que darei a Ti, Senhor? O que darei a Ti, Senhor? Mas o Espírito Santo vai te conduzir nessa noite. Ele vai conduzir cada palavra, cada exaltação. Continue. Exalte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra está aqui nessa noite. Por isso nós bendizemos, nós adoramos e declaramos: a nossa alma anseia por Ti. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Levante as mãos, declare: a sua glória está presente neste lugar. A sua unção é derramada sobre sua vida. Recebe o que o céu tem para você. Mais uma vez. Poderoso. Oh, rebalabashuri kahalamanasa. Ele está aqui. Corre calababasha, corre que shalamanaso, que calamanasa, o que calamanaso, corre ka shalamanasa. Aleluia, aleluia. Toca, Jesus.
somos teus. Fomos comprados por bom preço, pelo teu sangue derramado naquele dia, sobre o Gólgota. O teu amor nos resgatou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Aplauda Jesus, bem forte, glória a Deus. Olha para quem está perto de você, dê um sorriso, diga: seja muito bem-vindo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa receber tudo o que Deus tem para você nesta noite, em nome de Jesus, amém. Quero cumprimentar todos os presentes, aqueles que estão em casa, cultuando através da internet, você que está no trabalho, em deslocamento, viajando, em qualquer lugar. Onde você está é uma extensão da igreja nesta noite. O mesmo Espírito que se faz presente aqui, se faz presente aí onde você está. Que este culto seja um culto onde você seja tocado no íntimo do seu coração. Que o Senhor possa falar profundamente com você. Que haja rupturas nesta noite, porque tudo aquilo que o céu quer fazer em nós e através de nós, não acontece primeiro sem antes haver rupturas. Você precisa fazer renúncias, você precisa se posicionar, e Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida, em nome de Jesus. Gostaria que você que está conosco na internet pudesse compartilhar o culto desta noite, para que tenhamos o maior número de compartilhamentos que podemos ter. Você é um missionário e um evangelista do século 21, e você, do século 20, do século 21, do século 22, 23, 24, tá valendo, vocês entenderam, né? Então que você, em nome de Jesus, possa fazer isso, e o Senhor vai te usar. Dia desses eu recebi uma mensagem que me deixou tão feliz, porque uma pessoa que não escreve, não lê, ela não foi alfabetizada, ela ouviu o culto que mandaram para ela, e Deus falou profundamente ao coração dela. Querida, se você estiver aí do outro lado, cultuando conosco nesta noite, o beijo todo especial é para você. Como é o nome dela? Isabel. Isabel, querida do coração, beijo, viu? Deus te abençoe demais. Eu fiquei assim muito tocado com o testemunho dela. Uma pessoa que tem uma sabedoria, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que vai conhecer o propósito do Senhor para a vida dela. Que coisa linda. E a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco, amém? Que Deus possa então tocar o coração de muita gente, através do seu compartilhamento do vídeo, de uma mensagem, que você possa indicar aquilo que você assiste lá no YouTube. Nós temos lá o nosso canal com inúmeras pregações que vão poder abençoar muito sua vida. Então eu gostaria que você assistisse pelo menos uma ou duas ministrações durante a semana. Isso vai te fortalecer espiritualmente, isso vai edificar a tua fé, e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, porque nós sabemos que a oposição espiritual é muito grande, mas você, em Cristo Jesus, é mais que vencedor, amém? Irmãos, eu estou sem óculos, estou vendo o Danilo ali, sua querida esposa, não é? Quando é que vem? Em dezembro. Que bacana. Você já tem uma menina, vai ter outra menina. Legal. Pastora Márcia. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Para eu conhecer. Primeira vez. Lá atrás onde? Tem alguém lá? Do lado da Lu.
Quem é você? Fala para mim. Oi? Liliane. Eliana, muito obrigado, viu? Eliana, deixa eu abençoar. A Eliana está sozinha? Ou veio com alguém? Sozinha, legal. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Toninho ali, querido, Claudete, né? Quem mais aí? De longe, amanhã eu pego os meus óculos. Mas estou bem, porque em cerca de 10 anos estacionou, não aumentou o grau em nada. Estou bem na fita, é ou não é? Se bem que não é muito grau. É a Rose ali? É. Não. É a Rose? Eu não estou enxergando nada. Aê, acendei. Cadê a Fê? Ah, está ali a Fê. Legal, já vi. Já vi ali o sapatinho de fogo, a irmã Nair, né? A Nice, querida do coração, nossa intercessora também, o Maurício, a Val, o Nego. Agora não pode chamar de nego mais. O pessoal quer processar, a gente tem que falar afrodescendente. Ah, para. Para nós é nego, querido coração, né? Muito bem. E aí, mulher, você está bem também? Todos bem, né? Graças a Deus. Ali, Alexandre, Kelly, querida, eu soube que você deu um testemunho poderoso lá na igreja da pastora Sônia, hein? Qualquer dia eu vou te dar oportunidade de você dar seu testemunho, é aqui. Viu? Deus abençoe. Ali é o João, né? Não tem como eu errar, João. Deu certo o projeto de sábado? Deu, Suelen, trabalhou muito? Oh, aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou até um determinado limite, né? Amém, queridos. Como é bom estar aqui com vocês. Deixa eu me localizar aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Se puder, coloca a linguagem de hoje para mim, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pai querido, continua falando conosco através da tua santa palavra neste momento. Que nós possamos receber tudo que o céu tem preparado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Estou feliz de ver o irmão Benedito aqui, sua filha querida. Tem uns ali, deixa eu ver aqui. O de barba, como é o nome? É o que, Cris? Ah, pronto, já enxerguei direito, pronto. Ele falou, já é um milagre. O teu nome aqui é conhecido como milagre, né? O Vinícius, querido, sua mãe, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Amo vocês, tá bom? Já encontrei ali. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Somos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Hoje quero falar a vocês sobre como quebrar o ciclo da derrota. Como quebrar o ciclo da derrota. Se eu perguntar para você, quantas situações você já passou pela sua vida e pensou que não ia vencer, mas pela misericórdia de Deus conseguiu superar? Levanta a mão aí, diga amém. Muito bom. Por outro lado, nós temos algumas pessoas que permitem que certas situações possam abatê-los.
e o diabo vem com um sentimento maligno no seu coração, que é um sentimento de derrota. Cuida para mim, Gabi. É um sentimento de perda. E nós não podemos nos entregar. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, que vai nos encher de vida. Olha só o que Paulo fala à igreja de Corinto. Por conta do que? Existia uma realidade que a igreja estava vivenciando. Deus sabe e conhece tudo sobre a tua vida. Deus sabe o que você vivencia. A Bíblia diz que Deus conhece o seu sentar, o seu levantar. Deus conhece cada movimento da sua vida. E Deus tem uma palavra para você nesta noite, eu quero compartilhar com você. De todos os lados somos pressionados. Nós que conhecemos a Deus, a Disséia ali, nós que conhecemos a Deus, sabemos a pressão que sofremos, não só por conta da vida, mas porque somos filhos de Deus, filhas de Deus. A pressão que nós enfrentamos é muito maior, sabe por quê? O diabo quer que você blasfeme. O diabo quer que você diga: Deus não faz nada na minha vida. O diabo quer que você diga: eu estou cansado, eu estou cansada, eu não suporto mais, está difícil. E você acha que está sozinho, sozinha, mas Deus é com você. Esta palavra tem que tirar você da posição que você está, encher teu coração de fé, para você prosseguir na sua caminhada e conquistar tudo aquilo que Deus tem já preparado para você. Mas o diabo sabe que isso é uma verdade, e ele quer frustrar os planos de Deus, atacando você, te esfria espiritualmente e bombardeia a sua fé. Então a palavra diz: de todos os lados somos pressionados. De todos os lados somos pressionados. E é interessante, porque quando o crente é almático, quando ele vive por sentimentos e por emoções, ele vai ter altos e baixos, montanhas e vales, grandes quedas. A sua vida é uma montanha russa espiritual. Hoje ele está bem, amanhã ele está muito mal. Hoje ele está de pé, mas amanhã se arrastando. E ele não percebe a importância de Deus na vida dele. Tem gente que pensa que Deus não faz falta. Ele não pensa a respeito da falta da palavra de Deus na vida dele. Queridos, que você entenda o que eu vou dizer agora. É tão importante vir a um culto, que o diabo ele faz de tudo para você não vir. E tem 3 situações aqui que nós precisamos destacar. Olha só. Muitas vezes você não vem porque você acha que não vem pela sua própria vontade. O diabo sempre fala na primeira pessoa. E você pensa que é você falando com você. Mas quando você vem, me responda, você está aqui pela vontade de Deus ou não? Quando você vem, você está aqui porque você fez a vontade de Deus ou não? E quando você não vem, não estou falando porque está trabalhando, está viajando, porque tem um motivo que justifica. Eu estou falando aquele que não vem porque não quer vir. Esta pessoa está fazendo a vontade dela ou do diabo? Porque o diabo, ele nunca vai aparecer como diabo, com chifre, vestindo aquela ridícula malha vermelha, dizendo: não contavam com minha astúcia. Não, com rabo, com tridente, não. O diabo não se apresenta assim. O diabo ele vem através de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, de uma situação, de uma adversidade, de alguma coisa. E qual é a nossa tendência quando nós não estamos olhando para Jesus? É olhar
à nossa volta. E foi por conta disso que Pedro afundou. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a ouvir o que o diabo estava falando no seu ouvido. O mar está bravio, revolto, o vento soprando contra a maré, ondas gigantescas, raios, relâmpagos, trovões. Pedro, é impossível alguém andar sobre as águas. Pedro, você é pescador. Pedro, você sabe que isso é impossível. Ele começou a dar ouvidos para o diabo. E quando a gente dá ouvidos para o diabo e começa a olhar à nossa volta, nós somos tomados por um grande pavor e começamos a afundar. Então preste atenção. Quando eu venho à igreja, eu ganhei uma guerra, uma grande guerra. Vocês não fazem conta do quanto o inferno se mobiliza para atacar você nas pequenas e nas grandes coisas, para você não vir para a igreja cultuar. Pastor, eu fico em casa e eu oro em casa. Maravilha, parabéns. Deixa eu te falar uma coisa. Oração é para Deus, pregação é para homens. Deus não precisa de pregação, quem precisa de pregação somos nós. Nós precisamos chegar aqui para trabalhar a nossa fé. Eu não sei se isso acontece com você, comigo até hoje acontece, mesmo sendo pastor. Quando eu começo a perceber que tem algo errado em mim, eu sinto que eu preciso orar mais, jejuar mais, ir para a palavra. E outra coisa, amados, é uma bênção estar no meio dos irmãos. Eu, como pastor, não apenas ensino, eu aprendo. Nós trocamos experiência. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Eu oro por vocês e tenho, graças a Deus, muitas pessoas neste ministério e fora da nossa igreja que também oram por mim. Amados, que privilégio é entendermos, não com a razão, mas com o coração, o que é uma igreja. Jesus morreu por ela, Jesus se entregou por ela. Ali em Jesus nascia a sua igreja, para conduzir a humanidade para o céu. Salvação só existe em Cristo. Mas posso dizer também que salvação pode não ser possível sem você compreender a importância do papel espiritual da igreja na sua vida. Porque a igreja para nós não é pessoa jurídica, CNPJ, não é um estatuto, uma ata, não é a questão burocrática exigida por lei, é mais do que isso. Nós estamos falando da igreja, organização e organismo. Jesus morreu para que esta igreja estivesse aqui, neste tempo presente, neste tempo profético, para juntos cultuarmos a Deus, num culto público, num culto coletivo. Eu não sou igreja sozinho, afastado, desligado da videira verdadeira. Eu preciso compreender o papel da igreja. Então, quando eu deixava de ir à igreja, eu ficava fraco, a carne começava a ganhar, eu começava a desanimar, pensava até mesmo em desistir. Mas quando você compreende o propósito da cruz na tua vida, você diz: eu não posso arredar o pé, eu não posso desistir. Ah, pastor, mas na igreja tem muitas pessoas erradas. É verdade, eu concordo com você. Esta semana nós postamos algo que John Piper disse. Olha só como é forte.
muitos dizem, é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Vou repetir, muitos dizem que é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Ele completa, mas não se esqueça que não haverá amigos no inferno, nem hipócritas no céu. A igreja, ela não é formada por pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, mas nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra da verdade em voz enxertada, revelada pelo Espírito, cheio de autoridade para trabalhar o nosso caráter, personalidade, temperamento e formar em nós uma identidade. Imagina que o diabo quer que você viva longe dos teus irmãos, e Deus quer que você seja um com o seu irmão. E sempre nós temos uma desculpa muito santa, pode até parecer que justifica. O irmão fulano, o irmão cicrano, o irmão beltrano, não, eu tenho que olhar para Jesus. E quando eu olhar para ele, para este irmãozinho muito carente de tudo, eu preciso olhar para ele com um olhar de piedade. Eu preciso ver Jesus nele. Você precisa ver Cristo na vida do teu irmão e da tua irmã. Sabe por quê? Tem gente que pensa que Cristo só está na vida dele. Ele é o santarrão da igreja, ele é o intocável, ele vive acima do bem e do mal, sabe? Estamos precisando de pessoas que olham para dentro de si e entendam: Deus, eu não sou nada e eu não sou ninguém. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é pela sua infinita graça, bondade, misericórdia, amor e favor. Então compreenda o que eu falei lá atrás. Quando eu estou na igreja, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu não estou na igreja, eu estou fazendo a vontade do diabo, não estou fazendo a vontade de mim mesmo. Quando está viajando, quando está estudando, quando por alguma razão tem algum impedimento, nós entendemos. Mas o diabo começa a trabalhar assim: você falta um dia, ele conseguiu. Falta 2 dias, ele conseguiu. Falta 3 dias, ele conseguiu. Falta 4 dias, é um tijolinho sobre outro tijolinho. Chega uma hora que você está desviado, pensando que é crente. Aconteceu isso comigo. E eu quero que você faça essa pergunta a você: será que eu não sou esta pessoa que estou me desviando, ou já estou desviado? Por quê? Eu posso ficar uma semana dentro da garagem da minha casa, isso não me transforma num carro. Tem gente que pode morar dentro da igreja, isso não vai transformar ela em um filho e uma filha de Deus. É o que você recebe aqui e você carrega com você. É o que você recebe aqui e você carrega com você. E este é um grande desafio, porque tem muita gente que não tem sido abastecida do azeite de Deus, não tem recebido vida do altar, não tem experimentado da graça do alto. E chega uma hora que Deus precisa nos sacudir para acordarmos e para percebermos que da forma natural que nós estamos nos comportando, estamos fazendo aquilo que o espírito do anticristo quer. O anticristo não se manifestou ainda, ele vai se manifestar segundo profecias bíblicas. Alguns dizem que isso está mais perto de nós do que você imagina. Mas o espírito do anticristo, ele já está preparando a vinda do anticristo. Sabe o que ele faz? Ele tem tornado as igrejas mornas. Eu não sei se você é um crente morno. Apocalipse diz: vomitar-te-ei da minha boca, disse Jesus. Porque é morno.
A palavra diz: ou você é quente, ou você é morno. Ou seja, você precisa se decidir. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é de Deus, ou não é de Deus. Ou você vive para o reino, ou vive para o mundo. E como é que nós vivemos? A mente muitas vezes, ela está anestesiada. Nós achamos que aquilo que estamos fazendo está legal, está bom, é o suficiente. Então nós nos tornamos religiosos, de carteirinha. Chegamos na igreja, batemos cartão, cumprimos a nossa obrigação religiosa e está tudo certo. Não. Tem pessoas que são de oração, de jejum, leem a palavra. Eu cheguei para elas e disse: olha, você tem que parar um pouco de orar, de jejuar e de ler a palavra e balancear esse negócio, porque você não está vivendo nada daquilo que você ora, daquilo que você jejua e daquilo que você lê na Bíblia. Isso acontece conosco. A Bíblia não vai tornar você um super crente, mas a Bíblia precisa tornar você humilde, quebrantado. Você precisa ser uma pessoa que aprende a ouvir, disposta a servir. Então não adianta nada eu dizer que sou o que não sou. Eu só tenho aparência de crente e dar mau testemunho. Eu preciso realmente ser uma pessoa posicionada. Deve haver uma coerência entre a fé que eu digo professar, a minha oração, o meu jejum, a minha leitura da palavra, o meu devocional, o meu momento a sós com Deus, com o meu testemunho. Não brinque com aquilo que é santo para Deus. E um dos enganos de Satanás nos últimos tempos, sabe qual vai ser? Estou salvo, mas não muito. Não preciso de igreja. Não dá para ser quartel, não dá para ser exército sem quartel. Não dá para ser exército sem quartel. Tem irmãos que muitas vezes vêm falar comigo: pastor, tem um monte de coisa na igreja que eu não concordo, então vou sair. Aí eu penso também, tem um monte de coisa que eu não concordo, nem por isso eu posso sair. Por quê? Porque eu sou pastor. O que é que vocês exigem de um pastor? O pastor tem que ter mais maturidade. Então eu tenho inúmeras situações para desistir de tudo, chutar o balde e abandonar a minha fé. Mas um dia eu fiz uma oração para Deus. Eu entreguei minha vida para Ele. E não foi por falar, foi uma decisão. Por que os casamentos hoje acabam? O camarada está no altar, ele não sabe nem o que prometeu para a noiva, para o noivo. Não existe poder naquela declaração. Ele acha que é qualquer coisa. Só que o céu testemunhou, a terra testemunhou, o inferno testemunhou. O que ele prefere fazer? Ceder para o inferno, fazer a vontade do diabo. Está casado é fácil? Não é. É um desafio. Dizem que o casamento é uma gaiola. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Oh Jesus. Dizem que casamento é igual submarino. Boia, mas foi feito para afundar. Eu não concordo. É um desafio, amados. Tem dia que a mulher não está amável, tem dia que ela está para ser odiada. E é aí que você precisa amar. E Jesus disse na palavra que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha como é sério isso.
Muitas vezes o marido também está insuportável. Mas aí que entra o temor de Deus. Você tem que olhar para ele com olhos de amor, ver Jesus nele. Tem dias que os filhos, misericórdia, aí você entende por que os bichos comem os filhotes no ninho. A psicologia fala a respeito da idade da gaveta. Quando chega na adolescência, dá vontade de trancar o garoto lá, a menina lá, só abrir depois que passa essa fase. E nessa geração está pior ainda. Eu não sei como as coisas ficarão nas futuras gerações, eu só sei que já tem sido muito complicado. Se eu pudesse, eu chamava você para gabinete, para ouvir o que eu ouço toda semana. Gente, é de arrebentar o coração, a gente tem que ficar mais espiritual. Você reclama da sua vida, você não imagina como é que está a vida de quem está sentado perto de você. Enquanto um come a banana, o outro come a casca. E lá na frente o outro nem casca para comer tem. Nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus. A gratidão é a chave do milagre. O povo de Deus nos dias de hoje não tem mais gratidão. Nós somos bons em pedir, péssimos para reconhecer. Eu tenho esse hábito. Eu agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida há 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. O que seria de mim sem Deus? Nada. Eu nasci para um propósito específico. Eu descobri esse propósito para a minha vida. Descubra qual é o teu propósito. Você nasceu para ser bênção nas mãos do oleiro. Deixa ele te moldar. Deixa ele fazer em você o que precisa ser feito. Dói. Lá na casa do oleiro, muitas vezes ele tem que pegar o vaso e desfazer o vaso. Ele tem que pegar e tirar as barrelas do barro, que são aquelas pequenas pedrinhas, que quando o vaso é colocado no forno, ele trinca, ele quebra. Então o que Deus está fazendo com a gente? Ele pega o barro, derrama do Espírito Santo, da água, para dar liga, bate o barro, mexe o barro, depois ele começa a moldar o barro, até você ir para o forno, e é quente, super quente. É o forno que dá resistência, é o forno que completa a obra do artista, do oleiro, daquele que faz o vaso. Muitas vezes o vaso precisa ser quebrado, mesmo depois de pronto. É algum defeito. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa aqui, nessas lojas onde os produtos são mais baratos. Antes era R$ 1,99. Você fala, poxa vida, por que o prato aqui é barato? Tem algum defeito, pode procurar. Só que para Deus, Ele quer que haja excelência na nossa vida, perfeição na nossa vida. Porque tudo aquilo que Deus faz é excelente, tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Eu não sou perfeito, eu não sou excelente, mas as obras de Deus na minha vida me aperfeiçoam. Uma vez eu estava mal, muito mal. E eu tenho um princípio: quando você está mal, não deixa ninguém perceber. Meados de 2000, Deus me tratando, eu tive vontade de tomar um caldo de cana. Vocês chamam de garapa. Aí cheguei ali naquele senhorzinho no lava-pés, que também é crente da igreja Deus é Amor. Deus começou a falar comigo. Eu olhei para a cana, eu tive assim uma nítida
imagem viva daquela cana sendo cortada. Aí o Espírito Santo disse: primeiro ela é cortada. Daqui a pouco ele pegou a cana e começou a raspar. Depois eu trabalho a casca grossa. Na minha época ainda se pegava, colocava a cana em cima de uma madeira, e ele pegava uma outra madeira e começava a bater na cana para rachar. Eu quebranto. Falei: oh meu pai. Eu estava chorando no carrinho de caldo de cana. Aí ele colocou para moer. Saiu aquela abundância de caldo. Eu vou te moer. Ai meu Deus. Mas eu pensando que já estava moído. Na linguagem dos jovens, o Espírito Santo me disse: se liga. Ele pega, não falou assim, né? É brincadeira. Senão os irmãos aí. Saiu a cana do outro lado do bagaço, sabe o que ele fez? Ele dobrou e colocou de volta. Eu estava perdendo a vontade de tomar caldo de cana, gente. Olha, eu queria adoçar meu dia naquele dia. Deus salgou, dobrou e colocou lá. Eu falei: oh meu Deus. Eu moo, depois moo de novo, e moo de novo. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ele tirou o bagaço do outro lado. Falei: agora não tem mais caldo. Ele tirou, dobrou, enfiou, e ainda saiu caldo. É isso que acontece com você de novo, com você também. Você não imagina que sai caldo doce de você na tribulação, na prova, na perseguição, na injustiça, na ameaça, na doença, na derrota, no fracasso. Você tem que ter consciência disso para saber como Deus trabalha e como o diabo trabalha, para você conquistar vitórias para a sua vida. E é tão bom, amados, mesmo passando pelo deserto, Deus está ali com você e não te abandona. Por isso que Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. O importante não é o lugar que você está, e nem a etapa que você está, é porque Deus está com você. Amém? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Isso é treino. A gente muitas vezes se treina para desanimar por qualquer coisa. Aí você fica desencorajado, desmotivado, sem iniciativa. Quem caminha comigo sabe que eu sou muito focado. Eu tiro os olhos daquilo que eu estou vivendo no presente para olhar para a promessa. E eu quero que você faça isso a partir de hoje. Coloca os olhos lá na frente, na linha de chegada, no pódio, aonde você vai ser premiado. Coloca os olhos lá na frente. Olha o que a Bíblia diz: que Deus anuncia o fim desde o começo. Para aqueles que são de Deus, Ele diz para você como é que vai terminar a tua história, mas você precisa acreditar nisso. Eu me recuso a pensar que eu sou um lascado, um ferrado, um desgraçado, um envergonhado, um desprezado, um humilhado. Eu me recuso a pensar. Tem muita gente que fica preocupada com a opinião dos outros. Olha, você tem que se preocupar com a tua verdade. Qual é a opinião de Deus sobre você? Porque Deus conhece o teu coração. Você pode errar mesmo com uma intenção boa dentro de você. Porque não é por dolo, não é por premeditação, não é por maldade. Nós somos assim. Estamos caminhando bem, daqui a pouco está curto. Daqui a pouco é uma discussão, uma briga,
Mas nós temos que ter maturidade para colocar nossa casa em ordem e dizer assim: o diabo não vai entrar aqui dentro, o diabo não vai agir no meu casamento, o diabo não vai destruir minha carreira, minha profissão, meu trabalho, o diabo não vai destruir meu ministério, minha chamada cristã, o propósito de Deus na minha vida, o diabo não vai destruir minha família. Nós precisamos compreender o que é que Deus tem para nós. De todos os lados somos pressionados. Então você já sabe, esta pressão é espiritual, o diabo está por detrás, e ele quer roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Existe um papel importante da igreja na sua vida, para você servir a Deus, estar ligado à videira verdadeira, participar do culto coletivo, porque ficar sozinho em casa, isso não é igreja, não é ser igreja. Jesus morreu na cruz para que a igreja nascesse, e ele virá buscar a sua igreja, também chamada de sua noiva. De todos os lados somos pressionados. Então quando eu enfrento alguma situação, amados, pastor não é elogiado, pastor é criticado, caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, execrado. Amados, você acha que isso me preocupa? Eu tenho que estar focado. Todos os dias eu sou apedrejado, e a palavra fala a respeito disso. Somos como ovelhas levadas todos os dias para o abatedouro, ovelhas mudas. Você não tem direito nem de falar, tem que seguir o exemplo de Cristo. Não pode ter justiça própria, Rose ri. Não, ah, meu Deus, não pode ter justiça própria. Para, Rose. A Rose está com 50, falou: oh, Jesus, não pode ter justiça própria. Sabe por quê? A justiça própria é fruto do nosso orgulho. Nós temos que descer do salto do orgulho, gente. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo fala para nós. Se eu não consigo ouvir conselho de quem é humano, eu vou ouvir conselho de Deus, gente. Para, não vou. Não vou. De todos os lados sou pressionado, mas não desanimo. Quem trabalha comigo sabe disso. Quem me conhece já há longa data sabe disso. Um líder tem que ter fibra, tem que ser posicionado, tem que ser determinado, tem que ser perseverante. Mas pastor, não tem aqueles momentos? Tem. Me tranco com Deus, vou chorar na presença dele, vou dizer: me capacita, Senhor. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Vocês pensam que é fácil conduzir um povo para o céu? Lê a história de Moisés conduzindo aquele povo, 3 milhões de pessoas, para Canaã, da terra prometida. Dizem que onde tem 2 judeus, existem 3 cabeças pensando diferente. Imagina 3 milhões de pessoas, gente. Moisés, você nos trouxe para o deserto para morrer. Moisés, você mentiu para nós. Moisés, por que você não nos deixou no Egito? Moisés, nós queremos comer comida do Egito. E Deus ali dando de comer para aquele povo ingrato. Abriu a padaria do céu, todo dia caía maná fresquinho do alto. Só que eles tinham que ter o trabalho de ir e de pegar o maná, né? Imagina. Deus dava da melhor água, Deus vestia, a roupa não apodrecia, não estragava. A criança estava usando um sapato, o pé crescia, a sandália crescia junto com o pé, a calça crescia junto, a roupa, né? Crescia junto. De noite tinha a coluna de fogo para conduzir o povo, para esquentar o povo, porque o deserto durante o dia é muito quente, à noite é muito frio.
vai para abaixo de zero a temperatura. Durante o dia, Deus mandava uma nuvem para fazer sombra para o povo. Amados, nada estava bom. Você imagina um negócio desse? Então isso é para nós, para a gente ser mais grato, reconhecer o que Deus faz, temer a Deus. Porque o nosso maior problema da igreja do século 21 é que nós não tememos a Deus. Nós não tememos. Tanto faz hoje estar aqui, amanhã está no mundo. Ontem a gente passou na frente do posto de monta. Aí tinha um movimento lá, crente curioso. A Janaína disse assim: para, pergunta aí o que está acontecendo. Aí veio segurança, com cigarro. É festa nordestina. Crente desviado. Foi do nosso convívio. Quando viu que era o pastor, ô pastor. Eu passei uma vez na Pires Pimentel, na Avenida Pires Pimentel. Aí tinha um camarada lá. Ele estava encostado lá. Aí passou uma mulher abastada de beleza e formosura. Aí eu percebi que ele olhou desde longe, começou a olhar e mediu, e olhou e mediu, e olhou e mediu, e olhou e mediu, e acompanhou. Aí eu cheguei perto. Eu, pastor, tudo bem? Eu falei: o que foi, irmão? Ele falou: eu perdi um negócio aqui. Eu falei: eu sei o que você perdeu. A vergonha. Amados, eu não sou fiscal de crente. O camarada estava lá fumando, no mesmo ponto de ônibus, uma outra situação. Quando ele me viu, ele enfiou o cigarro aceso dentro do bolso. Aí ele parecia o Elvis Presley. E mexia de cá, e mexia de lá, e mexia de cá, e mexia de lá. Né? E botava, e o cigarro não apagava. Aí caiu embaixo. Aí ele pisou. Eu falei: ainda bem que apagou, né, irmão? Mas nós temos essa tendência. Preste atenção. Não existe coisa pior na vida do crente que hoje está testemunhando de Jesus para alguém num lugar e amanhã ele está mal. Não chega perto de mim. Não fala nada. Ó, deixa eu na minha. É testemunho. Imagina que o crente tem que sorrir com vontade ou sem vontade. Quando você vê uma pessoa, ó, o pastor está aqui. Ninguém quer saber se o pastor está bem, se o pastor está mal, se o pastor está com dor ou sem dor, se o pastor está com dor de barriga. Não estou, mas já tive. Ninguém quer saber como é que está a conta bancária do pastor, se o pastor está precisando de um help. Ninguém quer saber como as coisas estão em casa. Ah, o pastor não me visita, o pastor não vai em casa, o pastor não me liga, o pastor não me manda mensagem. Ô, abençoado, você me visita? Você cuida meu? Você manda recado? Você manda mensagem? Eu estou muito contente com o Genésio. Sempre falo com o irmão Benedito, né, irmão Benedito? Sempre a gente fala, é uma alegria. Tem alguns irmãos aí que a gente sempre fala. E é muito bom a gente ter esse contato. Amém. Você vai se sentir sozinho só se você quiser. Agora, é claro, não dá para trazer todo mundo à mesa. Não dá para chamar todo mundo para ser seu sócio numa empresa. Tem pessoas que assim, é legal para conversar, comer alguma coisa, contar piada. Tem gente que pensa que é piada suja, porca, imunda. Não, é piada de crente. Tem umas piadas boas. Quer ver uma? Toninho não aguenta. A Jana está aí ou não? Jana? Não? Ótimo. Então imagina só, existe uma questão
Fecha a boca, Senhor. Está vendo? Já começou já. Tem que repreender. Ouve aí. Nós somos muito competitivos. O homem não quer assumir isso para a mulher não quer assumir isso para o homem, não é? Minha mulher comprou 2 escovas de dente. A Janaína. O nome dela, carinhosamente, a gente chama de Jana. Não tem nada a ver com Janja. Janja é a esposa do Naine. Ele casou. E para nós somos crentes, vocês sabem, para nós não tem esse negócio de direita e de esquerda. Nós somos do alto. Você sobe, lá em cima você vira direito. Aí o que foi que aconteceu? Ela comprou uma escova. A escova dela é dourada, é ouro. E a minha é prata. A dela é ouro. A minha é prata. Eu já me dei por contente porque ela não comprou de bronze. Estou bem na fita ainda. Mas, enfim. Vamos pular esse assunto. Que é uma água, irmã. O negócio é muito unção. O povo de Deus é um povo feliz, amém? O povo de Deus não pode ser um povo melancólico, deprimido. Um povo sisudo. Eu tenho para mim, tem uma cena naquele filme do A Paixão de Cristo, quando Jesus dá um sorriso e eles captam, né, essa cena. Aquela cena para mim é uma das cenas mais bonitas do filme, porque eu acredito que Jesus já era lindo, sorrindo. Então você é bonito, você é bonita, sorrindo. E nós precisamos, gente, nos libertar. Sabia que isso é maligno? É do Satanás. Essa amargura. Parece que de manhã você levanta no café da manhã, você toma uma garrafa de 2 litros de vinagre. Bom dia por quê? Só se for para você. Não fala bom dia para ninguém, não cumprimenta ninguém. É tudo na ponta do pé. Sai para lá, cachorro. Briga com o gato. A esposa diz assim: não vai me dar um beijinho aqui, senhor? É desse jeito. E nós precisamos mudar isso, gente. O crente ele tem que ser doce, tem que ser meigo, tem que ser agradável, tem que ser polido, tem que ser educado, tem que ser cordial, tem que ser legal, tem que ser bacana. Amém? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Então é treino, já falei para vocês. Quando o diabo vir para deixar você desanimado, você vai pisar na cabeça dele, esmagar a cabeça da serpente, dizer: não, eu tenho motivos para glorificar a Deus, sabe por quê? Eu conheço a minha história lá no final. Eu sei o que Deus preparou para mim. Diga aí: eu sei o que Deus preparou para mim. Você deve conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, amém? Quebra esse ciclo da derrota na tua vida, porque tem gente que olha e pensa que a vida dele vai ser eternamente do jeito que está acontecendo. Não vai. Diga: vai ser daqui para melhor. E olha só, Fabiana, eu estava olhando o Face. Aí tinha uma pessoa do meu lado. Aí passou você lá, sabe, aqueles resumos que você faz e tal. Aí o irmão que estava do meu lado, solteiro, falou: nossa, essa irmã tá bonita, né, pastor? Eu disse: sempre foi. Ele falou: pois é, pastor, mas essa irmã tá bonitona, hein? Falei: pois é, irmão, olha aí direito. Tá bonitona. Eu falei: manda para ela lá como é que chama? Enviar um... Não, ele é Face, ele está antiguinho igual o pastor. Direct no... Não, para mandar assim: me segue. Ele quer... solicitação, isso aí.
Falei, manda lá, irmão, a solicitação. Ó, crente tem que ser esperto, gente. Para, fica, tá aí o abençoado. Não sei onde está que eu não consigo enxergar. Não sei que está. Aí, fica assim. O pastor dá uma força. Quem dá força energiza, filho. Não, faz meio de campo. Não sou jogador. Hã? Olha lá, já tem que a Fábia vai, ela que vai ficar na porteira. Ela vai fiscalizar. Fala, peraí, irmão, não, isso aí não. Olha, é aquela história, né? Tem irmã que estava orando assim, Deus, eu quero um homem bonito, inteligente, rico e espiritual. Eu falei, irmã, está pedindo muito. Olha só. Ele pode não ser bonito, mas ele pode ser rico, né, Naito? Ele pode, de repente, não ser rico, mas ser trabalhador. Não é? Inteligente. Se é bonito, não é inteligente. É muito difícil, gente. Essa coisa de homem bonito, inteligente, você quer demais. Agora tem que ser homem. Olha lá, o Márcio. Vamos aplaudir a Cris, que, né, a vida dos dois, que ela se declarou para ele agora. Existe homem bonito e inteligente. A riqueza a gente deixa para lá. Trabalhador, tá bom. Homem de Deus ele é também. Tá ótimo. Ó, a gente tem que parar com esse negócio. Quem muito escolhe acaba sendo escolhido. Então, não sei. Não é brincadeira. Vamos lá. Ficamos perplexos. Às vezes a gente fica, não fica chocado com aquilo que acontece? Hã? Choca ou não choca? Hã? A gente não fica atônito, boquiaberto, abasbacado, perplexo? Fica ou não fica? Fica. Você fala, meu Deus, eu não pensei que essa pessoa pudesse fazer isso comigo. Eu não pensei que esse abençoado, essa abençoada pudesse fazer isso comigo, falar isso. Não, mas meu Deus, vai se trancar com Deus e perdoar, limpar o coração e abençoar, sai de lá livre. É o segredo. Eu estava com o irmão no supermercado, aí parou uma pessoa para me cumprimentar, um casal. Foi um dos casais mais rebeldes que a gente teve na igreja. Trouxe divisão, sabe? Foi assim, um casal que o diabo usou bastante. Aí me encontrou no supermercado. Você acha que eu vou virar a cara? Que eu vou ignorar? Que eu vou desprezar? Eu vou tratar com todo o amor de Jesus. Aí ele falou, pastor, só é crente mesmo, porque se fosse eu falei, pois é, irmão, você não se converteu ainda, mas vai chegar um dia, Pedro, que quando você se converter, confirma os teus irmãos. Jesus falou para Pedro isso. E a gente não é assim? Você não fica esperando o tempo da vingança. Fala, não, vai acontecer, Deus vai pesar a mão, você vai ver. Oh, Deus é fiel. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos. Não, você tem que ministrar amor. Sabe por quê? Se você plantar amor, você vai ter uma colheita de amor. Se você plantar compreensão, você vai ter uma colheita de compreensão. Se você plantar entendimento, você vai ter uma colheita de entendimento. Então, eu não tenho essa crise. Eu não tenho inimigos, pode ser que eles me tenham, eu não. Eu amo. Quando a gente inaugurou a igreja aqui, quando a gente alugou a igreja aqui, um dia eu cheguei, tinha uns crentes parados à porta, né? E eu sabia que era crente porque estava de terno e gravata, sábado de manhã. Falei, são de alguma igreja. Aí eu baixei o vidro do carro e fiquei ouvindo a conversa. Aí eles diziam assim, não, esse lugar é muito grande para ele. Pode ser que ele alugou só aqui a parte da frente. Ah, não, mas será que Deus ia dar um lugar desse para ele? De maneira alguma. Eu conheci esse camarada e fez um monte de elogio para mim. Nunca tinha visto ele na vida, nem mais bonito, nem mais feio, nem mais gordo, nem mais magro. Aí eu desci do carro, falei, tudo bem, bom dia, bom dia. Quem é você? Eu falei, eu sou este que por acaso vocês estavam falando.
Não, é outro Alberto Rogério. Eu falei, na cidade só tem eu. Mas vamos entrar, eu quero mostrar para vocês. Aí mostrei, Salomão mostrou como que é o nome da mulher lá, que ele mostrou tudo para a mulher. A rainha de Sabá. Quem falou? Legal. Você está aí, beijo. Sem óculos, né? Tenha essa consideração por mim. Aí, ela já fala que é a idade, né? Aí, gente, mostrou tudo para a rainha de Sabá. E tem gente que fica assim, não pode não, tem gente muito ciúme, muita inveja, pastor. Falei, que é isso? O nosso Deus é maior, o nosso Deus é glorificado através do nosso testemunho, amém. Mostrei tudo para eles. Eles disseram, por que você não tem uma placa aqui na frente da igreja? Eu disse, aqui é, irmão, tem uns irmãos invejosos na cidade, é melhor a gente estar trabalhando sem fazer muito barulho. Aí um olhou para o outro assim. Eu falei, vamos mandar a real aqui, eu estava ouvindo a conversa de vocês. Vocês têm que mudar o coração. Vocês não querem ter um lugar bonito assim um dia? Então, não pode ter inveja, não pode ter ciúme, não pode falar mal do irmão. Tem que amar o pastor. Então eu quero aqui liberar uma palavra para vocês, para que vocês vivam uma outra realidade no ministério de vocês, amém? Aí perguntei de que igreja era, eles não quiseram me falar, né? Mas a gente se viu por aí. Como dizia meu pai, até os aviões lá em cima se chocam. Perplexos, mas não desesperados. Já viu crente desesperado? Muitas vezes bate o desespero, não bate? É a hora que você tem que falar. A irmã ali sabe disso. A irmã tem um testemunho lindo, o irmão tem um testemunho lindo. Quanto tempo o Vinícius ficou na UTI? 15 dias na UTI, em coma. 25, 30 dias em coma. Você sabe o quanto é que uma mãe chora com o filho numa situação dessa? Não tem lágrima mais para derramar. As lágrimas secam. A dor é insuportável. Mas essa mulher, ela escrevia, ela postava que acreditava no milagre, que acreditava no milagre, que acreditava no milagre, que acreditava no milagre. Um dia, eu vou te revelar isso, de uma pessoa conosco, e a gente ia orar, e você tinha postado uma mensagem dessa. Tem irmãos que não têm muita fé, e a gente tem que perdoá-los. Ele disse, ai, coitada, né, pastor? Falei, coitada é de você, porque ela vai ver esse milagre. Se você não tem essa fé, eu concordo com ela, em nome de Jesus. Está ali o filho, ó. Lindão, cada dia melhor, mas foi um milagre, mas foi um acidente besta, né? Quantas vezes a gente passa por ali e a gente nunca ia pensar que pudesse acontecer um negócio desse, não é verdade? Mas graças a Deus. Então, é aquilo, a gente fala de dor, sem saber o que é dor, sem conhecer dor, a profundidade da dor, a intensidade da dor. Tem uma irmã que ficou aqui um tempo sem vir na igreja, perguntei para ela, por que você não está aí na igreja, irmã? Ela falou, porque eu fui fazer a unha e tiraram um bife do meu dedinho mindinho. Eu falei, por isso? É a hora que mais se aproxima de Deus, não é, irmão? É a hora que a gente se converte. Irmãos, ó, quando mexe com o filho da gente, é navalha na carne. Derrete. Eu lembro quando a minha irmã Alaine foi atropelada. Nós estávamos vindo para Bragança, depois de uma viagem, já estávamos guardando as coisas, a bagagem. Ela foi atravessar a rua, atravessou inadvertidamente, veio um carro e atropelou. Bateu o retrovisor no rostinho dela, quebrou a clavícula, foi algo assim. Eu lembro da minha mãe jogada no chão, chorando, berrando e dizendo, Deus, não deixa minha filha morrer. A dor de uma mãe, a dor de um pai. Você imagina a dor do nosso Deus, quando Jesus estava para ser pendurado naquela cruz, a cada chicotada, cada prego, quando cravaram aquela coroa de espinho na sua cabeça. Gente, foi por minha causa, foi por tua causa que Jesus passou por isso.
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Às vezes, o desespero quer tomar conta. É aquela conta que você tem que pagar, está oprimido por aquela cobrança, aquela pessoa sem coração, todo mundo conspirando contra você, as portas se fecham, ninguém atende mais seu telefone, seu telefonema, você não tem mais de quem emprestar e nem como pagar. É a hora que a gente olha para o alto. Quantas vezes eu fiz isso e disse: Senhor, agora é contigo. É o Senhor que me renova as minhas forças. Quantas vezes eu já disse para Deus: já deu. Aí Deus diz: muito bem, parabéns, agora eu vou fazer aquilo que eu deveria estar fazendo desde o começo. Mas a gente não sai da frente. Muitas vezes a gente atrapalha Deus. A gente quer que Ele faça do jeito dele no nosso tempo. E a gente tem que se posicionar. E a gente tem que se entregar. É isso que Paulo está falando aqui. Quando nós compreendemos o processo de Deus nestas etapas que Ele mostra aqui para nós, nós vamos quebrar o poder do ciclo da derrota na nossa vida. Porque olha só, eu posso perder hoje, mas não significa que eu sou um derrotado. Derrotado eu me torno quando eu desisto. Não desista. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Don't give up. Em inglês para ficar bonito. Não desista. Não desista. Dá vontade, não dá? Hã? Não desista. É cedo para desistir. É cedo para abandonar tudo. É cedo para jogar tudo para o alto. Não desista. É Deus falando com você nesta noite. Talvez você tenha entrado aqui para ouvir só isso. Para você não desistir, para você retomar sua vida espiritual, para você voltar a ser aquela pessoa que você foi lá atrás. Não digo que você vai ser como era, mas melhor do que era. Que o teu coração volte a queimar, a arder, latejar. Que você possa se posicionar, que você possa viver tudo que Deus tem para você de forma integral, completa, absoluta, total. Somos perseguidos, mas não abandonados. Sabe o que significa? Ele cuida de nós. Às vezes até abatidos, ou seja, quebrantados. Tem gente às vezes pergunta: está triste? Não, estou quebrantado. Eu estava na porta da Rádio Bragança uma vez, tinha terminado um programa com o pastor Antônio, o bispo Antônio. Aí ele disse: está calado hoje? Está tudo bem? Eu disse: estou. Está triste? Eu falei: não, estou quebrantado. Ele deu uma gargalhada. Ele falou: eu nunca ouvi ninguém dizendo isso. Abatidos, mas não, nunca destruídos. Se você soubesse para onde Deus está te levando, olha para quem está do teu lado e diga isso para ele. Se você soubesse para onde Deus está te levando, a sua vida tomaria um outro sentido. Vamos ficar de pé? Feche os olhos e repita comigo: Deus, neste momento, eu quero quebrar o poder do ciclo da derrota na minha vida. Muitas vezes eu tentei, muitas vezes desanimei e até desisti, no começo ou no meio do caminho. Mas hoje eu quero retomar a minha vida. Eu quero ver os meus sonhos sendo ressuscitados, porque eu acredito no teu poder, no poder da ressurreição dos meus sonhos,
dos meus projetos, dos meus objetivos, dos meus alvos, daquilo que o Senhor colocou dentro de mim, do teu santo propósito. Deus, eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero viver mais para o Teu reino do que para mim mesmo. Eu quero, Senhor, crucificar as minhas vontades para viver a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Me perdoe pela minha ignorância, pelas minhas fraquezas, pelas minhas incontinências, pelos meus tropeços, pelas minhas deformidades, pelos meus pecados. Me refaz, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Me refaz, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus. Trabalha no meu coração, transforma a minha vida, meu caráter, personalidade, temperamento, identidade, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos achar o tom, né? Qual é o tom? Tom Jerry. Você canta em qual? Qual é? Qual é? Toca aí, meu filho, no tom Jerry, acha aí. Tá em dó? É só tocar, sequência de dó. Eu quero Suave, para me ajudar. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Só vocês. Eu quero ser, E faz-me O Senhor sabe como você chegou aqui nesta noite. Talvez com muitas dúvidas, pensando na semana que está por vir, esperando já o pior. E eu quero te falar que Deus tem um livramento para você, que Deus tem um milagre ainda para esta semana. Talvez você olhe à sua volta e não veja este milagre,
Mas Deus é Deus, e Ele tem poder para mudar a sua história. Deus, Ele vai entrar na sua casa, no seu lar, na sua família. Deus vai tocar no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Deus vai resgatar aquilo que foi perdido. Deus vai trazer reconciliação, conserto, renovo. E eu quero te falar, o que está faltando é mais de Deus na sua casa. Ore com o seu marido, ore com a sua esposa, ore com os seus filhos. Aprenda a fazer um culto caseiro, um culto familiar, um culto doméstico durante a semana. Que este culto seja um culto onde Deus ali se faça presente. Quebranta o coração e permita que a graça de Deus se manifeste. Você que está aqui buscando uma direção de Deus, Deus tem falado com você. Seja obediente a esta direção. Não se revele ao Senhor como um rebelde. Tenha um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. O teu milagre depende da motivação do teu coração. Se quebrante, ore, jejue, busque ao Senhor, para que Ele opere de forma sobrenatural na tua vida. Ele está aqui para curar o seu corpo, Ele está aqui para curar a sua alma, para sarar a sua alma. Ele está aqui para fazer aquilo que você precisa que seja feito. Neste momento eu quero que você ore, eu quero que você fale com Deus, eu quero que você rasgue o teu coração, porque a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para completar, em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida E faz-me de novo. eu quero ser. Eu quero ser Um vaso. novo. Diga comigo assim: Deus, eu quero fazer agora uma oração de fé, junto com os meus irmãos. Aquilo que nós colocamos hoje diante de Ti está sendo atendido no céu. Queremos Te agradecer, porque Tu és um Deus bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque a Tua unção se faz presente aqui, e vamos sair deste lugar renovados em nosso coração, cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer a Deus pelo que Ele fez, aquilo que você pediu. Obrigado, Senhor, porque eu saio destas dívidas, porque eu saio destas contas, porque eu saio desta inadimplência. Obrigado, Senhor, pela porta de emprego. Obrigado porque a empresa me chama. Obrigado, Senhor, porque vou fazer novos exames e não vai dar nada. Obrigado, Senhor, porque esta dor sai do meu corpo. Obrigado, Senhor, porque esta tontura, esta zonzeira, este mal-estar, esta labirintite passa. Começa a orar, começa a falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque eu vejo este milagre na minha vida, eu vejo este milagre na minha casa. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Começa a louvar a Deus, começa a agradecer a Deus. Oh, recala, baba, xarama, lava, borroxô. Oh, requere, baba, xala, manassá. Aleluia, amém. Aplauda Jesus. Pode sentar só mais um pouquinho.
Eu gostaria que você, neste momento, antes de ir embora, fizesse uma das coisas mais importantes que você podia fazer aqui dentro. Preste atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que nós não devemos nos apresentar a Deus de mãos vazias. Existe uma promessa para a sua vida, quando você aprende a ser dizimista e ofertante fiel. Você não pode ser alguém que entrega alguma coisa casualmente, por entregar. Alguma coisa assim, simplesmente por força do momento. Mas quando você é comprometido com o céu vai ser comprometido com você. Eu gostaria que você pegasse um envelope hoje, que marcasse o seu nome, marcasse o valor, a data. Por quê? Porque nós temos os nossos registros contábeis. Porque nós oramos por você. Eu gostaria que você entendesse como isso é sério para a igreja de Jesus na terra, porque somos nós que mantemos esta obra, somos nós que sustentamos esta obra debaixo da bênção do Senhor. O Senhor escolhe alguém, o Senhor escolhe pessoas, para poder dar aquilo que precisa ser acrescido, somado, entregue na sua casa, na sua obra, no seu reino aqui na terra. E eu quero que Deus se mova na sua vida, para você ser uma das pessoas mais prósperas desta igreja, mais prósperas deste ministério. Que você possa viver não só a bênção financeira, econômica e material, mas a cura, a paz, a saúde, a alegria. Que Deus possa abençoar sua vida em nome de Jesus. Diga aí, Deus tem um milagre para a minha vida. O nosso Pix já está projetado. Você pode fazer o seu Pix agora, muitos preferem porque é mais prático. A nossa chave é o nosso CNPJ 01014-097/1000-54. Faça com fé. Quando você faz com fé, você não faz qualquer coisa. Você precisa fazer aquilo que vai contra o natural. Quando o diabo diz assim, você não pode, você não deve, vai fazer falta, essa oferta vai ser boa. Sabe por quê? Porque o diabo vai ser envergonhado em nome de Jesus. Você pode fazer sua transferência, depósito bancário, ou até mesmo entregar na administração da igreja durante esta semana. Eu quero agradecer muito a Deus pelos irmãos queridos e amados que nós temos, que amam esta igreja, que cuidam desta igreja, que são comprometidos com esta igreja. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Separa o teu melhor e pode trazer em nome de Jesus. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito. Ouve essa música. Que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Dos quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Amém. Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante. Pedimos que o Senhor possa ouvir a oração do seu povo, atender a oração do seu povo, liberar, Senhor,
uma palavra profética nesta noite sobre cada um deles. Nós cremos, Pai, que o Senhor está fazendo algo de lindo nesta noite. E eu creio que este irmão, ele vai sair daqui cheio de fé. Ele vai sair daqui cheio de autoridade. Ele vai sair daqui crendo, Senhor, num novo tempo profético para a sua vida, em nome de Jesus. Abençoe os que contribuíram, os que não contribuíram, os que puderam e os que não quiseram. Que a tua graça, Senhor, e o teu favor seja sobre todos. Libera a tua igreja, para ser uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja abençoada, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos, e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Pai, nós oramos neste momento, por cada pedido de oração, por cada projeto de vida depositado sobre este altar. Eu quero orar, Senhor, pelo senhor Leite, por esse senhor que foi operado, por este homem que foi operado do intestino. Em nome de Jesus, Senhor, olha para a avó Dirce, cura e restabelece totalmente sua filha. Olha para estes irmãos que neste momento estão se unindo a nós nesta grande corrente de oração. Pessoas que estão adoentadas, enfermas e que precisam de um milagre. Nós profetizamos este milagre. Em nome de Jesus, toca, Senhor, estes irmãos, estas irmãs. Olha para esta pessoa para quem nós estamos orando e intercedendo agora. E nós cremos, Senhor, no teu propósito e no teu milagre, em nome de Jesus, amém. Diga assim seja, assim será, assim seja e assim será, amém. Quero agradecer, eu vi o Cássio lá, deixa eu ver aqui, Cássio, Adriana, aleluia, acho que atrás está Soraya, irmão Júlio, aleluia, abençoado do Senhor. Davi está aí? Beijo para vocês, Deus abençoe, vão na paz. Uma semana onde a glória do Senhor se reflita sobre a vida de cada um de vocês. Recebe tudo que o céu tem preparado, e que esta semana seja uma semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus.